Olá, eu sou o pastor Adailton e agora você vai participar de mais um vídeo da série Geração Mais Cobrada. Eu senti de colocar o nome central dos vídeos de Geração Mais Cobrada porque o Senhor Jesus disse que nós seremos a geração que conhece mais sobre a palavra do Senhor. E por conhecer mais a palavra do Senhor, nós seremos mais cobrados por aquilo que deixamos de fazer, ao sermos negligentes com todo o conhecimento que o Espírito Santo de Deus está nos dando. Esse vídeo também tem a finalidade de edificar a Igreja Celeste, para que ela seja preparada para governar com o Senhor Jesus no seu reino no milênio de Cristo. Você também verá nesses vídeos comparativos entre a Israel terrestre, que eu chamo de Jerusalém terrestre, e a Igreja dos Gentios, que somos nós, e que eu chamo de Jerusalém Celeste. Eu oro para que esses vídeos consigam te ajudar a edificar mais um cômodo da sua casa espiritual no alicerce que é o Senhor Jesus, como o ensino dos dois fundamentos em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, onde um homem prudente construiu a sua casa na rocha. E vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída na rocha. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e ajude a fortalecer esse canal. E ao final do vídeo dê o seu gostei ou não gostei. Vamos então ao vídeo de hoje, que tem o título de A Fase da Santificação. A santificação é uma parte importante para o Senhor Deus, pois em duas passagens na Bíblia, ele manda que os dois principais povos da Bíblia se santifiquem, pois ele é santo. Esse padrão de santificação começa com a saída da nação da escravidão do Egito e percorre toda a história da Jerusalém terrestre. Ou deveria percorrer, se o povo de Israel não se rebelasse contra o Senhor Deus e a sua lei. Da mesma maneira, o Senhor Jesus também pede que a Jerusalém Celeste se santifique depois de ser liberto da escravidão deste mundo, que eu chamo do regime babilônico, pois o padrão de santidade é o mesmo para os dois povos. E da mesma maneira, esse padrão de santidade deve ser buscado também pelo povo da Jerusalém Celeste, ou seja, por nós. Posso afirmar que essa fase é a mais difícil de todas as fases do plano da salvação. E eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor Jesus tem que se cumprir. Quando o Senhor Jesus começa a desvendar o mistério das 7 estrelas que estavam na mão direita dele para o apóstolo João, nós podemos perceber claramente o que está acontecendo. Sabemos que as 7 igrejas do livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, simbolicamente referem-se às igrejas que vão desde a descida do Espírito Santo de Deus, em Atos, no capítulo 2, até a última igreja, antes do arrebatamento, que somos nós e que estamos vivendo atualmente. A igreja de Laodiceia, que está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14 a 22, é exatamente a descrição da igreja celeste que eu chamo de Jerusalém Celeste. Nós lemos que as acusações para essa igreja era que ela era morna, era rica, bem de vida e que não tinha falta de nada. Isso reflete claramente nossa situação atualmente. Eu não vou entrar em detalhes de como anda a igreja atualmente, mas uma coisa eu sei, que a Jerusalém Celeste perdeu a sua principal motivação, que é o desejo de ir para o reino celestial, ou pelo menos na sua maioria. Não será ainda o céu definitivo quando estivermos ali no milênio de Cristo. Ainda reinaremos com o Senhor Jesus no milênio de Cristo e nessa terra, e somente depois que voltaremos ao paraíso eterno. Nós podemos perceber que a maioria das pessoas, dos cristãos, perderam o desejo de reinar com o Senhor Jesus. E se não
eles não têm mais essa motivação, a santidade se torna somente uma motivação para esse mundo. A santidade somente se torna útil quando precisamos de algo necessário para a permanência nessa terra. Porém, precisamos mudar, essas pessoas precisam mudar a motivação para que, ao sermos santos, nós devemos ter a consciência de que somos santos para ser um cidadão que faz parte do reino do Senhor Jesus, que já governa no céu. Precisamos voltar a enxergar que o vencedor, aquele que consegue vencer, é o que vai estar reinando com ele, como ele venceu e já está no trono do Senhor. Agora, por que eu falo que essa fase da santificação é a mais difícil para a caminhada do plano da salvação? Porque estamos bem. É uma fase confortável na nossa vida cristã. Se ao revermos as fases do plano da salvação, nós vamos chegar a uma conclusão de que, ao sermos resgatados da condição de escravidão, antes de sermos ali salvos e libertos deste cativeiro, nós vivíamos ali totalmente nas garras do inimigo. O pecado ali nos escravizava. E ali o Senhor Jesus, então, estende as suas mãos e nos tira dessa escravidão. Ele se apresenta como nosso Salvador. Começa então o processo de mudança na nossa vida. Estávamos presos nas garras da escravidão do pecado e o Senhor Jesus nos amou primeiro. E esse amor nos tocou e começou então o processo da transformação. Começa então esse lindo processo de restauração da nossa vida. Além de se revelar a nós, o Senhor Jesus nos justifica. E através da justificação, ele continua esse processo, e nesse processo, ele começa a edificar a nossa fé nele e em tudo que ele faz para mudar a nossa condição. Na fase da regeneração, o Senhor Jesus começa o processo de nos dar uma nova vida, uma nova oportunidade de começar tudo de novo através do novo nascimento que ele apresentou para o fariseu Nicodemos. Na fase da redenção, o Senhor Jesus trata dos traumas do passado e de tudo de ruim que a escravidão do pecado causou em nós. Veja que nessas 3 primeiras fases, o Senhor Jesus comanda o processo de mudança em nossa vida. Por isso, até a redenção, o processo estava nas mãos do Senhor Jesus e era tratado pelo Espírito Santo de Deus na transformação de nossa vida. Agora, na fase da santificação, as coisas mudam, porque nessa fase entra a nossa parte. E como podemos ver pela história da Bíblia, em todas as 7 alianças que o Senhor Deus fez com o ser humano, quem sempre quebrou o acordo das alianças foi o homem. Nós podemos entender que esse processo está mostrando realmente que o ser humano é falho. Por isso, eu gostaria que você assistisse os vídeos das fases do plano da salvação. E você vai entender tudo isso que eu estou dizendo para você. E você vai chegar à conclusão que agora na fase da santificação, parte dessa fase somos nós que devemos fazer. Acompanhe o vídeo e você verá muito mais sobre essa fase da santificação. Ao estudarmos as alianças que o Senhor Deus fez, aliás, eu irei gravar um vídeo sobre as 7 alianças de Deus com o ser humano. Mas ao citar, eu posso citar 3 alianças que foram quebradas pelo homem, para que sirvam de exemplo do que eu estou dizendo. Por exemplo, na aliança que o Senhor Deus fez com o casal no Jardim do Éden, foi o casal que quebrou comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já a aliança mosaica era uma aliança condicional que trazia bênçãos diretas do Senhor Deus pela obediência da lei ou
a maldição direta do Senhor Deus pela desobediência da lei sobre a nação de Israel, sobre a Jerusalém terrestre. Uma parte da aliança mosaica era os 10 mandamentos e os restos das leis que continham ao todo 613 mandamentos. Os livros de história do Antigo Testamento detalham como Israel sucedeu e fracassou miseravelmente em desobediência à lei. Nós podemos ver, então, que a aliança mosaica, mais uma vez, foi quebrada pela parte do ser humano. Na aliança davídica, Deus ali amplifica o aspecto da semente da aliança abraâmica. As promessas feitas a Davi nessa passagem dessa aliança são muito significativas. Deus prometeu que a linhagem de Davi duraria para sempre, que o seu reino jamais deixaria de existir em toda a história. Lógico, nós podemos entender que Davi foi um homem ali que falhou, assim como os demais reis falharam ao ter que guardar a lei e seguir ao Senhor. Nós podemos ver que a Jerusalém terrestre falhou porque ficou em um estado confortável depois que o Senhor Deus tirou eles da escravidão do Egito. Depois que o Senhor transformou em uma nação forte e levou eles para a terra prometida. E foi lá, quando estavam em uma situação confortável, que abandonaram o Senhor Deus, ao ponto dele usar o profeta Jeremias para tentar corrigir o povo pelo mal que tinham cometido. O profeta Jeremias escreve no capítulo 2, versículo 13, a acusação do Senhor Deus. Ele escreve: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas, que não retêm água. O profeta Ezequiel também foi usado pelo Senhor Deus para acusar a Jerusalém terrestre da infidelidade, pois o Senhor Deus fez uma comparação da Jerusalém com uma jovem, que no começo estava abandonada, nua e em um lamaçal. E depois que o Senhor resgata da lama, limpa, dá novas vestes, joias, cuidou das suas feridas e a deixou linda, Jerusalém então o traiu, se prostituindo com outros povos e com outros deuses. Eu sei que são comparações duras, mas hoje estamos vivendo a aliança da graça. E milhares de pessoas também têm feito a mesma coisa depois que o Senhor Jesus as resgata das suas misérias, doenças, problemas financeiros. E depois que o Senhor restitui tudo, transforma essa pessoa numa linda pessoa, restaura, restitui tudo o que pede, a maioria abandona o Senhor Jesus e querem continuar sozinhas como a Jerusalém terrestre fez no passado. Bom, até aqui você pode ter ouvido algumas coisas que algumas pessoas ao seu redor podem até ter feito. Ou, o que é pior, você que está me ouvindo pode até estar fazendo isso, porém eu tenho algo a te dizer. Se isso te incomodou e te fez sentir incomodado, sinta-se como o apóstolo Pedro, que negou o Senhor Jesus 3 vezes antes que o galo cantou e saiu chorando arrependido por isso. Porém, eu tenho algo também importante para te dizer. O Senhor Jesus quer restaurar a sua vida, para que você continue sua missão, assim como ele fez com o apóstolo Pedro. Ele quer fazer contigo, nesse momento, uma restauração da aliança. Por 3 vezes o Senhor Jesus fez o apóstolo Pedro declarar que amava o Senhor. E quando o apóstolo Pedro foi restaurado e curado naquele momento em que ele havia negado o Senhor, a declaração que o Senhor Jesus fez para o apóstolo Pedro foi: apacenta as minhas ovelhas. Por isso o Senhor Jesus quer restaurar a sua missão hoje e quer que você continue apacentando as ovelhas dele. Não pare por causa de uma falha sua. Não pare por um momento em que você talvez pense que ali negou o Senhor Jesus.
Ele conhece você. Ele sabe o tanto que você pode ser importante para ele e para o seu reino. Levante a cabeça, peça perdão ao Senhor e continue a sua missão. Continue assistindo esse vídeo, porque você pode ali aprender e a buscar a sua santificação. Agora, se você continua firme na sua missão e na santificação, porém conhece alguém que fez isso, apresente esse vídeo para essa pessoa e deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dela. E ore para que essa pessoa volte a pegar no arado e não olhar para trás. Agora podemos seguir esse vídeo e saber sobre os benefícios de ter uma vida santa na presença do Senhor. Jesus, ele quer te usar, ele quer fazer com que você continue a sua missão e que seja usado pelo Espírito Santo de Deus para o crescimento do reino do Senhor Jesus. Ao falar sobre a nova aliança, ou aliança da graça, que o profeta Jeremias profetizou no capítulo 31, de 31 a 34, e é a aliança que nós estamos vivendo agora, foi um pacto feito primeiro com a nação de Israel, para que toda a humanidade, incluindo nós, como a Jerusalém Celeste, fossem alcançadas. Na nova aliança, o Senhor Deus cumpre o que ele prometeu em todas as 6 alianças passadas, e mandar o Messias, o prometido, para perdoar os pecados e cumprir o maravilhoso plano da salvação. E que todos teriam conhecimento das leis, pois o Senhor Deus imprimiria as suas leis nos corações de todos e daria um novo coração e colocaria o Espírito em cada um que aceitasse essa aliança, como o profeta Ezequiel escreveu no capítulo 36. Ele disse que haveria um conhecimento universal sobre o Senhor Deus e o plano da salvação, quando ele daria a todos que o invocasse o Espírito Santo de Deus para habitar em seu coração. Além, lógico, que daria um novo coração e todos ali conheceriam seus estatutos. Sabemos que parte dessa promessa começou com a vinda do Senhor Jesus, quando ele veio para cumprir as leis de Moisés. E ele criou ali a nova aliança que foi profetizado por esses homens. Seu povo, que eu chamo da Jerusalém terrestre, e os gentios, que somos nós, foram alcançados. E no milênio de Cristo, todos ali, então, serão alcançados e todos conhecerão a palavra do Senhor. Porém, essa nova aliança, ela existe o lado humano, como aconteceu com todas as outras. Nós vamos ver nesse vídeo que, se não fizermos a nossa parte, corremos o risco ali de falharmos na nossa importante missão. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve que assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Parece estranho essa expressão, desenvolvei a vossa salvação, pois na soteriologia é ensinado que, biblicamente, a salvação é uma obra completa do Senhor Deus em todos os aspectos através do Senhor Jesus. Na ideia bíblica de salvação, o homem é resgatado do seu estado de pecado para o estado de glória através do Senhor Jesus, como eu escrevi na regeneração. E nós vamos ver mais nesse vídeo. Porém, nesse momento, o apóstolo Paulo quer colocar aqui que o homem tem a responsabilidade nessa aliança e ele tem que desenvolver a sua missão, o seu trabalho dentro daquilo que o Senhor Jesus conquistou, ou seja, a salvação. E não somente isso, mas trabalhar com temor e tremor, sabendo que podemos negar a salvação conquistada pelo Senhor Jesus. Porém, é aqui que está o perigo e que eu quero estar falando no decorrer desse vídeo. Desde o princípio da Bíblia até o final, nós vemos que o Senhor Deus sempre nos deu o melhor.
porém ele deseja que nós desfrutemos desse melhor com sabedoria e responsabilidade. É mais um padrão que eu chamo de padrão de responsabilidade. No mundo, todos nós temos responsabilidades a fazer. Quando nascemos, nossos pais têm a responsabilidade de cuidar de nós. Nós, como pais, temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. E à medida que vamos crescendo, nossos pais vão nos dando responsabilidades para aprendermos, para termos ali a maturidade. Nós aprendemos a amarrar sapatos, limpar o quarto, entregar o dever de casa, e à medida que vamos crescendo, vamos ali adquirindo outras responsabilidades. E se cumprirmos bem essas responsabilidades, somos reconhecidos como pessoas confiáveis. Porém, se não cumprimos com nossas responsabilidades, passamos a ser ignorados e ninguém vai querer confiar em pessoas irresponsáveis. Acontece com todos. Se você for no emprego, numa empresa, você vai ter que adquirir responsabilidades. E se você não fizer a sua parte, você será mandado embora. Aprendemos que a responsabilidade tem suas recompensas e que a irresponsabilidade tem seus efeitos indesejáveis por aqueles que cometem essas falhas. Assim também, nós temos a responsabilidade de desenvolver a nossa salvação, a nossa missão, ao assumirmos nosso papel nessa aliança. E também de recebermos a nossa recompensa por cumprirmos nossa missão, ou a condenação por sermos negligentes. A Bíblia é clara em relação a isso, desde o Antigo Testamento, desde a Jerusalém terrestre, está bem claro que temos responsabilidades. E se não ali cumprirmos a nossa parte, como das outras alianças, seremos descartados daquela missão que Deus colocou em nossa mão. E à medida que vamos nos aprofundando no incrível conhecimento da nossa missão, daquilo que o Senhor Jesus coloca em nossas mãos, da responsabilidade da Jerusalém terrestre, vamos assumindo uma irrecusável responsabilidade perante Deus e perante o mundo. Quando o Senhor Jesus declara que nos dá um novo mandamento no Evangelho de João, no capítulo 13, o Senhor apresenta as novas leis para que possamos desenvolver a nossa parte dessa aliança. Aliás, as leis, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, servem para que possamos conhecer aquilo que é pecado, aquilo que não agrada a Deus. E através do conhecimento do Espírito Santo de Deus, ou do seu convencimento, nós podemos analisar se estamos infringindo essa lei ou não, se estamos fazendo a nossa parte, se estamos ali perseverando na nossa missão. Pois só o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, do juízo e da justiça do Senhor Deus. E é assim que, se eu pequei, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, tenho que me arrepender da onde eu errei e pedir perdão ao Senhor. E ali, ao momento em que eu sentir no meu coração que Deus ali me restaurou, eu devo continuar a minha vida na santificação de tudo aquilo que pode, ou afastar-se de tudo aquilo que pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Parece algo fácil, mas antes de falar da nossa parte dessa aliança, eu gostaria de fazer aquela comparação entre os dois povos principais que eu escrevo no meu livro Um Novo Mandamento Vos Dou, onde através do Espírito Santo de Deus eu fui ali iluminado a escrever, a fazer esse comparativo entre a nação de Israel, que eu chamo a Jerusalém terrestre, e os gentios, que somos nós, que eu chamo de Jerusalém celeste. Eu também falo do povo que ainda está no regime babilônico, que são todos que ainda estão nas garras da escravidão do Deus desse século, ou do príncipe deste mundo. Nós devemos entender e desenvolver
a nossa santificação, pois através disso nós podemos ali fazer a nossa parte na aliança que o Senhor fez conosco, a nova aliança. Por isso, persevere, não desista, continue nessa missão que Deus colocou em suas mãos. A primeira coisa que precisamos aprender é que o Senhor Deus é santo. E como é santo, torna-se necessário que aquele que se aproxima dele também precisa ser santo. Santo serei, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Foi o que ele disse. Porém, precisamos entender muito bem o que define o Senhor Deus como santo. A doutrina da santidade do Senhor Deus está no centro da grande narrativa bíblica. Sem a santidade do Senhor Deus, não haveria lei moral, pela qual todo ser humano é responsável. Sem a santidade do Senhor Deus, não haveria a ira divina com o pecado. Sem a santidade do Senhor Deus, não haveria o Filho perfeito, enviado como sacrifício aceitável pelo pecado. Sem a santidade do Senhor Deus, não haveria vindicação da ressurreição. Sem a santidade do Senhor Deus, não haveria derrota final de Satanás. Sem a santidade do Senhor Deus, não haveria esperança de um novo céu e uma nova terra, onde a santidade reinará sobre nós e em nós para sempre. Então precisamos entender que a santidade do Senhor é tão importante para o plano da salvação. Seu ser é completamente separado do nosso, e a Bíblia deixa isso bem claro. Eu já disse no meu livro, Novo Mandamento vos dou, que o povo judeu se baseia em duas leis, a lei da Torá e a tradição oral. Porém, a tradição oral veio antes da lei, pois todos os heróis da fé, antes da lei, conheciam o Senhor Deus das histórias contadas pelos seus antepassados. Só para se ter uma ideia do que era a tradição oral, Noé foi neto de Matusalém. Noé, segundo o Antigo Testamento, foi o primeiro filho de Lameque e neto de Matusalém. Isso quer dizer que Noé ouviu diretamente do seu avô Matusalém a história da queda de seus antepassados, Adão e Eva. Segundo o relato bíblico, Matusalém foi o homem que mais viveu. Ele viveu 969 anos. Ele era filho de Enoque, avô de Noé. Era um homem temente a Deus e que viveu até bem próximo do dilúvio. Sua história está registrada em Gênesis capítulo 5, versículo 1 a 32. Quando Enoque tinha 65 anos, seu filho Matusalém nasceu. Quando Noé completou 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Noé pertencia à nona geração depois de Adão. E todos esses homens receberam de seus pais, avós e bisavós, a tradição oral. Ou seja, todos eles sabiam exatamente sobre quem é o Senhor Deus e as consequências que a desobediência do casal proporcionou com todos os habitantes da terra. Por causa do pecado, o Senhor Deus se distanciou do ser humano, pois o pecado faz separação do homem com o Senhor Deus. Quando o povo de Israel foi escravizado no Egito, eles clamaram ao Senhor por libertação. No livro de Êxodo, no capítulo 3, o Senhor Deus se apresenta para Moisés. Lemos que o Senhor Deus se apresenta usando a expressão "eu sou quem eu sou", para se apresentar como seu libertador. Dessa forma, a declaração do Senhor "eu sou" é uma declaração do "eu existo". Com base em tais leituras, Yahweh tem sido comumente interpretado como uma declaração da sua autoexistência ou da sua aceidade do Senhor. Ou seja, é um atributo divino do Senhor Deus que o distingue de todos os demais seres do universo, pela qual ele possui em si mesmo a causa e o princípio da sua própria existência, sendo, portanto, incriado, além de absolutamente autônomo, livre e incondicional dos termos que os teólogos usam para indicar que Deus não teve começo e não depende de nenhuma existência para que ele mesmo venha a existir. Ele mesmo ele é a sua existência.
Deus é independente, Deus é todo suficiente em si mesmo, é a única fonte de toda a existência de vida. Yahweh é o nome que descreve essa essência, essa identidade. O Senhor Deus, ele é autoexistente, ele é o Deus que é eterno, e não tendo causa anterior, e sem necessidade de sustento fora de si mesmo. Portanto, é apropriado chamá-lo de autoexistente. E o Senhor Deus, ele não depende de nenhum ser humano. Pelo contrário, somos nós que dependemos dele. Ele, no hebraico, o kadosh, e no grego o hossios, significa que ele é distinto, que ele é separado, ele é diferente de nós quanto à sua essência e à sua existência. Nada na criação, ninguém, nem mesmo o homem criado à sua imagem, se compara a Deus na sua natureza e na sua essência. O homem é ali imagem, é semelhante, mas não é igual. Por isso nós precisamos ter noção que Deus não precisa do ser humano, somos nós que precisamos dele. Mas ao criar o ser humano, ao criar todas as coisas, nós podemos ver que Deus mostra a sua graça e misericórdia ao criar um ser como nós e mostrar ali a sua pessoa, a sua santidade e querer ali ter um relacionamento com o ser humano. Por isso que o Senhor, ele é separado de todo pecado, de toda mancha. E ao ser ali criado, ao criar o ser humano, ele quer que o ser humano também adote a santificação na sua vida. Ele quer, porque o pecado corrói, o pecado destrói, e o Senhor ali, ao permitir que o casal ali tivesse o desejo de desobedecê-lo, mostra também que Deus não é um ditador. Deus permitiu isso para que toda a criação soubesse o mal que havia cometido. E nós vemos que mesmo assim, Deus não desistiu do ser humano. Deus continuou ali o plano da salvação para que sua criação, para que o ser humano pudesse ser restaurado, pudesse ser salvo. Mas ali nós podemos ver que Deus, como santo, ele quer que nós também venhamos a ser santo. Para que nós possamos ter uma noção da santidade do Senhor Deus, nós podemos comparar o Senhor como o sol. O sol, por exemplo, é puro, mas ao mesmo tempo queima e consome tudo ao seu redor por causa do seu intenso calor. Com o Senhor não é diferente. Antes do tabernáculo, o Senhor Deus só se relacionava com seus escolhidos sem derramar a sua glória, pois o pecado impedia que a glória do Senhor fosse derramada na vida de alguém, sem que essa pessoa morresse por causa da sua santidade. A primeira menção da glória do Senhor Deus para o povo foi quando ele convida a nação de Israel para chegar próximo a ele no Monte Sinai, pois ele se manifestaria, a sua glória seria visível, mas não seria permitido que ninguém se aproximasse dele. Pois, ao chegar próximo do Monte Sinai, se não tivessem ali santificado, a glória do Senhor se mataria. A glória do Senhor ali levaria as pessoas à morte. Por isso, ele convidou para que as pessoas chegassem próximo ao Monte Sinai. Porém, ele colocou limites. Quando o Senhor se manifesta através dos trovões, do soar da trombeta, dos raios, o Monte Sinai fumegava.
pois o Senhor havia descido sobre ele, o Senhor havia manifestado a sua glória, havia uma fumaça como de uma fornalha e o monte tremia com violência. Naquele momento podemos perceber que o pecado ainda fazia a separação entre o Senhor Deus e o povo, pois mesmo o Senhor ordenando que o povo guardasse a sua aliança, ao ouvirem a sua voz, se consagrassem 3 dias, eles não podiam ali, eles não tinham a autorização para ultrapassar os limites impostos por ele no monte. Até esse momento, ninguém, por causa do pecado, tinha ali o aval do Senhor para chegar perto dele. O problema do pecado ainda não tinha sido resolvido pelos sacrifícios dos animais. Aquele que é totalmente puro não podia se contaminar com o que era impuro. O Senhor Deus não podia ali ter aquele relacionamento ainda, porque os homens não tinham sido purificados. Por isso, havia limites. Outro detalhe importante que para aquele que ainda não tinha sido justificado, ainda não tinha sido regenerado, ainda não tinha sido redimido, a glória do Senhor causa medo, como aconteceu com o povo que viu a glória do Senhor no monte. Porém, Moisés já tinha passado por parte do processo de santificação. Ele já tinha entrado na presença do Senhor Deus, embora ainda não tivesse passado por todo o processo dos sacrifícios de animais. O temor de Moisés era diferente do medo do povo. O temor é benéfico e deve ser encorajado. Já o medo deve ser curado e superado. Em nosso relacionamento com Deus, devemos ter temor dele e não medo. O termo grego que frequentemente aparece em ligação com temor é sebomai, que significa respeitar, reverenciar, adorar. Esse sentimento tem mais a ver com uma atitude de respeito pelo Senhor Deus do que em relação a quem tem medo. Quem tem temor do Senhor ao chegar na presença dele, vai o respeitar, vai reverenciá-lo, vai adorá-lo. Porém, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrando pelo receio de fazer ou de ter feito alguma coisa. Geralmente, a pessoa que tem medo se sente ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. E antes de conhecer o plano da salvação, e antes de ser regenerado, antes de ser transformado, a maioria daquele povo tinha medo. E no caso, por exemplo, quando ainda eu passei por isso, eu sei o que é isso. Quando eu frequentava a igreja católica, eu tinha medo de entrar na igreja, com todas aquelas imagens me olhando. O meu momento era de total silêncio, pois eu não sabia o que pedir, e eu achava que devia ficar quieto para não atrapalhar a missa. Eu não queria passar os limites daquilo que havia sido imposto. Hoje, por exemplo, o meu medo acabou. Na transformação que Deus operou na minha vida, eu sinto o temor de Deus, mas não sinto medo. Eu sinto vontade de dar glória na igreja. Eu sinto vontade de adorar o Senhor em todo momento, em meio a louvores, a falar em línguas estranhas, quando estou no culto, quando estou em casa, quando estou no trabalho. É isso que a santificação faz na vida daqueles que buscam o Senhor. E aí nós somos então ligados ao seu brilhante plano da salvação. Todos os que viram a glória do Senhor Deus na Bíblia foram livres do medo, pois tiveram suas vidas transformadas, justificadas, restauradas, regeneradas e foram santificados. É isso que a glória do Senhor causa na vida de quem se aproxima do Senhor Deus e do seu poder. É isso que acontece de quem busca a santificação. A diferença entre o povo e Moisés é que Moisés sabia que a presença do Senhor Deus traria diversos benefícios tanto para ele quanto para a nação. Aquela distância que o pecado havia causado na queda do casal foi tirada quando Moisés se aproximava cada vez mais do Senhor e quando ele buscava
a santificação, a separação. O cansaço causado pelas lutas da vida foi aliviado com a presença do Senhor Deus. Moisés, então, queria estar cada vez mais na presença do Senhor ali no monte. Por exemplo, os 40 dias na presença do Senhor Deus tinham causado uma grande diferença na vida de Moisés. E nesse período, Moisés aprendeu mais sobre o Senhor Deus e o seu caráter. Moisés desejava cada vez mais se desfrutar da glória do Senhor. Infelizmente, o povo não teve a mesma reação que Moisés. O povo teve medo do Senhor Deus e da sua glória. Enquanto a glória do Senhor se aproximava a Moisés, no caso do povo, fazia com que eles tivessem medo, com que eles se distanciassem do Senhor. Você está vendo agora a diferença de quem se santifica, de quem quer buscar o Senhor? Quando nós nos santificamos, a glória do Senhor se derrama na nossa vida. Um exemplo disso é que Josué estava sempre ali do lado de Moisés. Josué começava a descobrir os benefícios da glória do Senhor, pois o texto é claro quando diz que Josué não se retirava de dentro da tenda. Por isso há uma grande diferença hoje em várias pessoas dentro da igreja. Enquanto uns querem buscar mais a glória do Senhor e se santificar, ele ali acaba tendo um temor de Deus. Pelo contrário, outros já têm medo de buscar isso do Senhor. E nós precisamos, aquele que já recebeu a glória do Senhor, precisa ser um instrumento para que outras pessoas que ainda sentem medo do Senhor possam ser cheios da glória do Senhor. Por isso, todos precisam ser regenerados, pois na regeneração, o Senhor Jesus trata de todos os nossos medos e traumas causados pelo pecado e as lutas que tivemos no passado. Por isso, eu aconselho que você assista ao vídeo sobre a redenção. Eu recomendo esse vídeo, pois a fase da regeneração, ela vai fazer isso, ela vai tirar todo o medo, ela vai ali transformar-nos e fazer com que nós venhamos a temer o Senhor e não a ter medo da glória que Ele quer derramar em nossa vida. Pois a glória do Senhor é o poder do Espírito Santo de Deus que se derrama na vida de todos aqueles que se santificam, que buscam um relacionamento com esse Deus. Como eu já falei em outros vídeos, o Senhor Deus precisava restabelecer a comunhão entre Ele e o ser humano. A Trindade sempre trabalhou para isso. Então ele pede que Moisés construa um tabernáculo de acordo com o modelo que foi mostrado para ele ali no monte. E através do tabernáculo, os sacrifícios são oferecidos no altar. O problema então do pecado foi resolvido e a distância que o pecado havia causado foi superada. Moisés começa a desejar ver a glória do Senhor. E para isso ele entende que precisa fazer a sua parte na aliança. Ele precisa cada vez mais se santificar. Eu vou gravar um vídeo no futuro sobre os 7 tabernáculos que a Bíblia apresenta. E nesse vídeo você irá aprender mais sobre a importância do tabernáculo, principalmente nós como templo do Espírito Santo, para que a restauração e tudo que o ser humano perdeu com a queda do casal no paraíso venha a ser restabelecido. Esse assunto eu também abordo no meu livro Um Novo Mandamento Vos Dou. Mas voltamos a falar sobre Moisés e a glória do Senhor. Vemos que a parte da lei que foi dada a Moisés antes do sacrifício foram importantes para que Moisés começasse a descobrir que havia um padrão para a santificação. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 7, do versículo 7 em diante, que a lei tinha um propósito de mostrar o pecado,
E quando a pessoa tem a consciência do seu pecado, o Espírito Santo de Deus faz o papel de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo do Senhor Deus, como o Senhor Jesus fala em João capítulo 16, versículo 8. Quando a lei aponta o meu pecado, vem o Espírito Santo de Deus e me convence desse pecado. E que ali há, então, uma justiça do Senhor Deus operando. E me mostra que se eu não me arrepender desse pecado e me santificar, eu vou entrar no juízo do Senhor Deus. E as consequências serão ruins. Logo, isso fará com que eu me arrependa. Aprendendo sobre a lei, eu deixo o mal que ali me domina e caminho então para a justiça do Senhor. E ela então, e se há o arrependimento, a justiça do Senhor agirá em meu favor. Eu vou ali me ressuscitar, eu vou ressuscitar para a vida eterna, pois ali houve a santificação, houve a separação. Por outro lado, se não houver arrependimento e eu não buscar a santificação, eu serei condenado pela justiça do Senhor e serei executado, serei lançado ali no fogo eterno, que é a segunda morte. Por isso eu preciso ali ler a palavra. Eu preciso continuar aprendendo. O Senhor Jesus, ele faz esse ali aviso. Quando o Senhor Jesus ensina sobre o juízo final e as boas obras, se não houver arrependimento, santificação, as boas obras ali não acontecem. Ali então vem o castigo eterno para aqueles que não produzem bons frutos. E ali então eu não farei parte da vida eterna. Esse ensino foi muito bem também enfatizado pelo apóstolo Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, como ele mesmo escreve na sua carta, no capítulo 2, no versículo 14 a 26, que as boas obras são as provas da minha fé e que eu estou produzindo bons frutos. Então nós precisamos entender que quando Moisés fala sobre a experiência, sobre a necessidade de ver a glória do Senhor, ele vai ali, ao ver, ao ler, ao receber a lei, ali Moisés vai ali entendendo que a santificação é muito importante para que ele se aproxime do Senhor e possa ver a sua glória. Eu não quero, infelizmente, nesse vídeo não vai dar para comentar sobre a glória do Senhor, mas eu vou gravar ainda o vídeo sobre a glória do Senhor e os benefícios para aquele que tem o privilégio de receber a sua glória. Aqueles que têm derramado em seu coração a glória do Senhor, o dunamis do Espírito Santo de Deus. Mas eu posso adiantar que Moisés, ao receber então as leis, ao conhecer o caráter do Senhor Deus e a se santificar, ele recebeu do Senhor a parte do seu poder. Moisés desce do Monte Sinai e todo o povo ficou com medo de chegar perto de Moisés porque o seu rosto estava brilhando. Vemos que a cada experiência com o Senhor Deus, Moisés ia sendo cada vez mais capacitado para ali executar a sua missão. E é isso que acontece. Nós podemos ver que todos aqueles que tiveram contato com a glória do Senhor, eles foram ali restaurados. Nós podemos ver que o profeta Isaías, quando viu a glória do Senhor, ele teve medo. Ele falou, vou ser consumido. Mas então nós vemos que um querubim pega uma brasa tirada do altar, da glória do Senhor e o santifica.
E o processo foi o mesmo ali com o profeta Isaías. Ele conhecia a palavra do Senhor, ele começou a ter experiências da presença do Senhor, Deus, até que teve a visão maravilhosa do altar e ele experimentou então, depois que foi santificado, ele experimentou a glória do Senhor. E digo mais, ele foi ali capacitado para exercer a sua missão. O mesmo aconteceu com o profeta Ezequiel, ao contemplar a glória do Senhor no começo do seu livro. Também aconteceu com Daniel ao ter as visões dos reinos que viriam do futuro. O apóstolo Paulo, ao ser arrebatado até o terceiro céu, viu coisas que palavras humanas não conseguem expressar. O apóstolo João, por exemplo, viu ali no começo do livro de Apocalipse todas as visões. Todos esses e outros tantos que tiveram experiências semelhantes, ali foram levados, através da leitura, do conhecimento da palavra, a um padrão de santificação. E que depois eles mesmos conseguiram ali, desejaram como Moisés, ver a glória do Senhor e foram derramados. A glória do Senhor foi derramada na sua vida. Perdão, ela foi derramada na sua vida. E havia então um relacionamento. E a partir que a glória do Senhor foi derramada na vida deles, eles foram cheios e capacitados para a missão que Deus tinha para a vida de cada um. É assim que acontece. A partir do momento que vemos que começamos a conhecer o Senhor através da leitura da palavra, nosso desejo tem que ser de separar-nos daquilo que Deus não se agrada. E ao fazer essa separação, o nosso eu vai diminuindo. E ali, esse vazio que o nosso eu vai deixando, vai sendo cheio da glória do Senhor. E a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus nos capacita para podermos executar a nossa missão. Bom, até aqui percebemos então que a santificação vai nos levar a contemplar a glória do Senhor Jesus e a ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Percebemos também que é muito importante termos o hábito da leitura e do estudo da Bíblia, pois só assim vamos saber o que precisamos deixar de lado, aquilo que é pecado, e nos santificar, pois a palavra do Senhor nos direciona e o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. O apóstolo Paulo escreve a seu filho na fé Timóteo que a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ao ler a Bíblia, vamos conhecendo o Senhor Jesus cada vez mais e somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus a nos santificar. E como consequência, vamos desejando ver a glória do Senhor, assim como os heróis da fé desejaram. O Espírito Santo de Deus vai sendo derramado sobre nós e vai nos capacitando para a missão que o Senhor Deus tem para nós. A santificação para o povo da Jerusalém terrestre no Antigo Testamento começou com um sacrifício dos animais, que era uma simbologia do sacrifício perfeito do Senhor Jesus. E com a apresentação das leis para Moisés, o povo ali, ele recebeu então aquilo que precisava para aprender sobre o padrão da santificação, para continuar a seguir se santificando, se separando
Pois a santificação, como nós podemos ler em Hebreus no capítulo 12, sem ela ninguém verá o Senhor. Esse padrão de santificação, ele continua, como eu li, no Novo Testamento, para nós, da Jerusalém Celeste. E pela revelação do Espírito Santo de Deus, é muito mais complexo do que muita gente imagina, ou do que muita gente não aprendeu. Eu confesso a vocês que eu tinha aprendido somente o primeiro significado da palavra santo, que era alguém separado das coisas pecaminosas desse mundo. Mas a definição de santo do que eu havia aprendido era só a metade daquilo que a palavra tem no seu significado completo. Ao escrever o livro Novo Mandamento vos dou, eu aprendi que a palavra santo tem muito mais ao nos oferecer. Além de sermos separados ali das coisas do pecado e daquilo que não agrada a Deus, a palavra santo, ela tem um propósito sagrado, ou seja, ela separa as pessoas. Ela tem ali um significado muito maior do que somente conhecemos na língua portuguesa. A palavra no hebraico tem um significado muito maior. Os escritores do Antigo Testamento demonstram isso ao definir a palavra kadosh ou kodesh nas mais de 470 vezes que ela aparece no Antigo Testamento. A definição para a palavra santo pode ser separado ou santidade, ou sacralidade, ou posto à parte. No verbo kadash pode significar apartar, consagrar, dedicar, purificar. A palavra, então, santo, tem um significado muito maior do que somente ser separado. Também tem o significado de ter uma missão. A definição do termo santo se encaixa perfeitamente no que o povo da Jerusalém terrestre deveria fazer, pois além de ser separado dos padrões babilônicos do mundo, tinham que refletir a santidade de Deus para a missão de resgatar as pessoas do regime babilônico, para que elas também pudessem ser separadas através das leis. Porém, com a tradição e o entendimento humano, foram tirando o significado da missão e do propósito de ser santo, que era para que todo o povo fosse usado para que outras pessoas viessem a desfrutar da glória do Senhor. Infelizmente, por causa da tradição, por causa dos sacerdotes, dos levitas, eles tiraram a missão e colocaram ali somente a separação. Mas não uma separação como a Bíblia queria, como a lei mandava, mas uma separação como a tradição humana queria, como a religião queria. E isso começou a distanciar o povo da missão verdadeira que Deus tinha para a nação de Israel, para Jerusalém terrestre. No Novo Testamento, a definição não muda muito em relação ao Antigo Testamento. No escrito original, na sua maior parte do grego, para santo, que quer dizer que é ali no grego hagios, que significa alguém que foi consagrado para andar consagrado, ou seja, para andar com Deus. E isso confirma com a definição do Antigo Testamento, de sermos pessoas separadas do pecado para a determinada missão dada pelo Senhor Jesus. Infelizmente, em muitos lugares na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, na Jerusalém Celeste, essa prática de mudar o significado acontece como aconteceu no Antigo Testamento.
A prática da santidade não tem mais a definição de missão, somente de uma reunião, um encontro de pessoas. Mas nós sabemos que isso também tem levado as pessoas a sentir um pouco da glória do Senhor. A palavra santo, como eu disse, não é somente para aqueles que se separam do pecado, mas para aqueles que também são preparados para uma missão. Ou seja, nós somos preparados para levar pessoas que ainda estão no regime babilônico para sentir a glória do Senhor, para o plano da salvação. Então a santificação tem algo muito maior do que somente ser separado. Há uma missão para mim e para você. Essa ordem foi passada tanto para o povo da Jerusalém terrestre, quanto para a Jerusalém celeste. Pois, como eu falei, somos seus representantes nessa terra. Nós somos os embaixadores de Cristo. Esse padrão de santificação é um requisito muito importante para o reino do Senhor Jesus. Assim como no Antigo Testamento, a Trindade trabalha para que ali nós possamos ser santificados, redimidos, restaurados, para que assim nós possamos executar a nossa missão. Como eu escrevi, estamos em uma aliança com o Senhor. As Escrituras também ensinam que os redimidos têm que fazer o seu papel em relação à santificação. Ou seja, se a Trindade trabalha para nos santificar, nós devemos trabalhar para manter e desenvolver a nossa santificação, a nossa santidade. Isso também faz parte da aliança. O apóstolo Paulo entendia sobre esse processo de se dedicar ao Senhor para contribuir no desenvolvimento da salvação. Por isso o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, o seguinte: portanto, meus amados, assim como sempre obedeceste, não somente na minha presença, mas muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Esse vídeo eu expliquei então a importância de você ser santo. O apóstolo Paulo orou intensamente para que a igreja pudesse cumprir com eficiência e êxito toda a nossa responsabilidade perante o mundo. Ele rogou ao Pai, não só pelos seus discípulos presentes, mas por toda a igreja, para que eles pudessem ali executar a sua missão. O povo da Jerusalém celeste tem que assumir esse padrão de responsabilidade, assim como aconteceu no Antigo Testamento. Assim nós temos que assumir a nossa responsabilidade, ali a necessidade de sermos santos, separados para a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Ao apóstolo Paulo foi confiada a responsabilidade de abrir o caminho do evangelho aos gentios. E ele escreve para sermos como ele é e fazer o que o Senhor Jesus fez. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amados, o escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, escreve o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, todos os dias nós temos que olhar e temos ali no coração o desejo de executar a nossa missão. A minha oração é a mesma do apóstolo Paulo, que ele ali rogava aos irmãos pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A minha oração
é que todos nós possamos receber a glória do Senhor e sermos cheios para a missão que Deus determinou para a nossa vida. Que Deus possa te usar nesses últimos dias da igreja na terra. Que esse vídeo possa incentivar você a se santificar e buscar a glória do Senhor para a missão que Deus determinou para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu dia a dia, em nome de Jesus. Um abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.